Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus declara: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essas palavras de Jesus, elas estão fazendo referência ao arrebatamento da igreja. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Este texto traz muitas divergências teológicas. Este texto não obedece ao seu contexto, porque, na verdade, Jesus está alertando a sua igreja a respeito daquele dia tão glorioso para a sua igreja. O que é a igreja de Cristo? É constituída não de placas, é constituída não de um segmento religioso determinado, mas é constituída de homens e mulheres, lavados e remidos no poder do sangue de Jesus, ou seja, aqueles que experimentaram uma mudança, uma transformação de vida. Conforme nos registra o evangelista João, no seu evangelho, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele traz informações fundamentais a respeito de Cristo e também a respeito daqueles que, ao ouvirem ou receberem a mensagem do Evangelho e dá permissão para que o Espírito Santo de Deus esteja atuando na sua vida. O que precisamos entender e compreender? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 deuses, mas um só Deus. É isso que traz aí muitas confusões e muitos atropelamentos dentro da palavra de Deus. Há segmentos que querem tratar o Espírito Santo como que se fosse independente. Muitos querem tratar Jesus, o Cristo, como se fosse independente. E outros querem tratar o Pai como se fosse independente. Assim nós temos várias vertentes religiosas, uns se voltando para o Pai, ou um Deus fictício que seja, porque o Pai isoladamente ele não atua. Outros querem Jesus também, criando doutrinas a respeito tão somente de Jesus. Inclusive, até o batismo nas águas, em que Jesus declarou
e deixou uma ordenança para a sua igreja, ou seja, para aqueles que o aceitam e o recebem como Senhor da vida, Salvador da alma. O próximo passo, como registra também não só o livro de Atos, mas todos os livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, todos os convertidos em Cristo, eles desciam as águas do batismo em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É certo que no Novo Testamento, quando se faz referência ao batismo em nome de Jesus, ali já subentende Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Trindade. E aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo João, ele faz a seguinte declaração: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Agora, no versículo 1, o evangelista João faz a apresentação de Jesus, de quem ele era. E diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então aqui está que Jesus estava junto ao Pai. Jesus estava junto ao Espírito Santo, a Trindade que estava. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus, é um só Deus. E é por isso que nós, quando adoramos ao Pai, adoramos ao Filho, adoramos ao Espírito Santo, nós estamos adorando um só Deus. E precisamos buscar na oração para que possamos entender e compreender, porque nós vivemos num mundo conturbado, nós vivemos num mundo em que Satanás, segundo nos declara Cristo, ele é o príncipe deste mundo. E se ele é príncipe, ele é controlador. Satanás já foi derrotado na obra que Cristo realizou lá na cruz. Satanás, mediante a obra da cruz, foi destituído. E é por isso que a maior autoridade que está na terra é a Igreja de Cristo. E é por isso que precisamos nos voltar para Deus e para a sua palavra. O Velho Testamento e o Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento é a sombra do Velho. Não há como desprezar um ou outro. Todos trazem uma mensagem de Deus para que possamos crer. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, declara: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui está a criação, aqui está a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus colocou tudo o que ele havia criado nas mãos do homem. E é por isso que quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 4, o diabo oferece todos os reinos da terra para que Cristo tão somente o adorasse.
mas Cristo o repreendeu. Satanás usou da palavra, e Cristo também usou da palavra. E por que Cristo venceu Satanás? Porque Cristo, conforme declara o apóstolo Pedro, no livro de Atos 10, 34, quando esteve ali na casa do gentil Cornélio, quando o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, a sua família e todos os seus amigos que ali estavam, Pedro declara: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E no versículo 38, Pedro declara: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Agora, Jesus está fazendo uma declaração dentro deste sermão, quando foi inquirido pelos seus discípulos, dizendo a Jesus, no capítulo 24, no versículo 3 de Mateus, está escrito: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bem, essa foi a indagação dos discípulos de Jesus, quando seria a sua vinda e como seria o fim do mundo. O mundo, na verdade, jamais irá acabar. Não tem o fim do mundo. Embora se fala muito em fim do mundo, não existirá fim do mundo, mas sim um cumprimento da palavra de Deus. Então Jesus passa a responder e passa a colocar as condições a que advirão ao mundo. E nos dias de hoje, nós estamos vendo essas palavras de Jesus se cumprindo no sentido de que seria o início das dores. Agora, a confusão nesse estado. Jesus declara que o dia e a hora ninguém sabe. Embora, desde o primeiro século, em todos os séculos seguintes, sempre houve alguém, de uma forma ou de outra, como acontece nos nossos dias também, fazendo previsões. Inclusive agora, parece que está aí alguém já marcando que do dia 27 agora vai haver um arrebatamento. Mentira. Inclusive estão fazendo aí alusão a alguém que já morreu, mas que se apresentou como um vidente, né? E trouxe aí muitas previsões, e de repente vem dizendo que está acontecendo aquilo, assim como ocorreu e ocorre com Nostradamus. As centúrias de Nostradamus não declara, não apresenta absolutamente nada, mas depois que algo acontece, os seus seguidores pegam lá uma centúria de Nostradamus e falam: olha, Nostradamus previu isto. Não há previsão. Nostradamus não era ninguém para trazer alguma informação. É isso que o mundo está confuso, inclusive os ramos teológicos, que não têm a direção do Espírito Santo de Deus. Jesus declarou aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que os discípulos fizeram? Ficaram orando, aguardando. E lá no capítulo 2 de Atos, registra que o Espírito Santo desceu sobre os quase 120 que estavam ali orando. E foram cheios de poder, cheios do Espírito Santo. Deus não é Deus de confusão. Há muitos espíritos estranhos atuando nas igrejas. E esses espíritos estranhos
advém exatamente de pactos, de vínculos que foram feitos antes e depois vieram para a igreja com aquele espírito e não se converteram. A conversão é uma transformação de vida. A todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de saber os que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Quando Jesus estava aqui como homem encarnado, ele podia declarar que não sabia o dia e a hora. Porque Jesus está fazendo referência, nesse versículo, ao arrebatamento da igreja. Jesus não está falando da sua segunda vinda, como muitos ficam pregando, falando de segunda vinda, inclusive colocando acontecimentos de hoje, de agora, como se fosse o Apocalipse acontecendo. O Apocalipse, ele só mesmo acontecerá a partir do capítulo 4 ao 19, só mesmo na grande tribulação. Mas veja aqui, é aqui mesmo, Jesus faz uma demonstração, uma apresentação da grande tribulação. Aqui no capítulo 24, versículo 29 em diante, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aqui Jesus está falando sobre a sua segunda vinda, que será depois da grande tribulação. Agora, quando Jesus declara, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O que Jesus está falando? Ele está fazendo referência ao arrebatamento da igreja. Isto acontecerá num piscar de olhos. Acontecerá de uma forma como Jesus já declarou, virá como um ladrão, não sabe a hora, não sabe se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas virá como um ladrão. Então a igreja é advertida para estar preparada para este arrebatamento, porque esta glória mencionada ali por Jesus, depois da grande tribulação, quando ele voltará a segunda vez, quando todas as tribos ou todas as nações da terra estarão contemplando Jesus voltar com poder e grande glória. Qual é essa glória? É a igreja que foi arrebatada. Nós estamos vivendo nos nossos dias cumprimento da palavra de Deus. As pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas querem um Deus que esteja servindo elas ao seu bel prazer, aquilo que elas estão querendo, que Deus vai atendê-las. Então, as pessoas estão buscando um Deus serviçal. Mas os salvos em Cristo, a igreja de Cristo, ela está trabalhando, batalhando, testemunhando do nome glorioso do Senhor Jesus. Muitos nos nossos dias estão morrendo, estão sendo presos, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos por causa do nome de Jesus, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, por isto ele está furioso. Mas a igreja de Cristo é a maior autoridade sobre a face da terra. Mesmo quando se mata um cristão, um servo de Cristo, uma serva de Cristo, isto causa crescimento, busca de Cristo. Isso aconteceu na igreja primitiva. Quanto mais os cristãos eram perseguidos pelos romanos e também pelos próprios judeus, que não aceitavam o cristianismo,
a igreja crescia cada vez mais. E continua nos nossos dias também, alertando a todos, aqueles que estão nos segmentos heréticos, aqueles que não conhecem, não buscam o Evangelho de Cristo, não buscam um Cristo vivo e poderoso. Estão falando de Deus, falando de Jesus, mas estão criando situações adversas. Estão falando, mas não estão praticando, não estão servindo a Cristo. E é por isso que hoje nós vemos as autoridades constituídas, não, embora se declarem que são cristãos, mas estão perseguindo aqueles que estão declarando de Jesus, porque principalmente nas nações que estão buscando uma filosofia para ter o povo do seu lado. Os socialistas, toda a ramificação socialista, eles veem na Igreja de Cristo, veem um opositor. Realmente, a Igreja de Cristo é opositora, porque ela tem autoridade, e quando ela ora, tudo desfaz, as obras da mentira se desfaz, tudo vai sendo desfeito, porque a Igreja de Cristo, embora perseguida, embora sendo presa, sendo mortos, sendo caluniados, difamados, mas a Igreja de Cristo permanece de pé nesta esperança gloriosa do arrebatamento, porque veja o que Jesus, qual é a promessa de Jesus para esta igreja? Aqui está, no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, olha o que Jesus diz aos seus discípulos, que representava a sua igreja de todas as gerações: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que Jesus está falando aqui? De arrebatamento. Então, aqueles que estão em Cristo estão nesta promessa e nesta esperança. É por isso que não negam a sua fé em Cristo, mesmo diante da morte. Algum tempo atrás, nós tivemos lá muitos cristãos que foram decapitados pelos muçulmanos. Por quê? Eles não negaram a fé em Jesus. Muitos negaram. E quando negaram, foram obrigados a aceitar a fé muçulmana. Mas aqueles que não negaram, foram decapitados, porque eles sabiam que tinha uma pátria muito melhor. É esta pátria que Jesus oferece. É esta pátria que Jesus está declarando, que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nós estamos vendo aí que muitos estão trazendo, indicando anticristo. O anticristo, ele não virá por indicação de quem quer que seja. O anticristo, na verdade, pela palavra de Deus, já está no mundo, mas ele não vai manifestar pela indicação. O anticristo será um agente de Satanás, ele virá com a autoridade de Satanás, ele virá dominando o mundo. E a palavra de Deus diz que o mundo se curvará a ele, politicamente, religiosamente. É isso que ocorrerá. Mas muitos veem, desde o tempo do Império Romano, estão já indicando o anticristo. Nos dias de hoje também não está diferente. Estão indicando o anticristo. Não existe, esse anticristo não será indicado. Ele se apresentará. O espírito do anticristo atua no mundo. Por isso que nós vemos hoje alguns líderes que estão trazendo consigo multidões e multidões de pessoas, porque se torna um líder admirável.
Isto é um espírito do anticristo, porque eles estão trazendo aquilo que agrada o povo, aquilo que o povo quer. Então eles trazem distorção da palavra, vem em nome de Deus, vem em nome de Jesus. E Jesus mesmo declara: muitos virão em meu nome, muitos. O evangelista Lucas, capítulo 21, ele 21, verso 34, Jesus diz: e olhar por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, os salvos em Cristo é para estar de pé diante de Cristo, não diante de líderes que vêm com o espírito anticristo, falando de Deus, falando de Jesus, mas não tem compromisso de salvação. Não se fala de salvação, não se fala de arrependimento de pecados. É um outro evangelho que Paulo já declara lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mesmo que o anjo dos céus desça e pregue um outro evangelho, diferente desse que eu tenho pregado, seja ele maldito. Então, creia, Jesus é a bênção, Jesus é a vitória. Abra o seu coração e esteja atento. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Feche seus olhos, forme comigo cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo, eu te peço, Senhor, pelo teu poder, pelo teu nome santo e glorioso, pela obra do teu Espírito Santo, desperta, Senhor, a cada coração, desperta, Senhor, a cada entendimento, para a tua palavra, para, Senhor, as tuas promessas, de arrebatar a tua igreja, para aqueles, Senhor, que se arrependem de seus pecados e te recebem e aceitam como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, que cada vida, Senhor, seja tocada pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, aqueles que estão sendo conduzidos por lideranças heréticas, que estão sem nenhum compromisso com a tua palavra, com o teu evangelho. Senhor, toca nesta hora, move as tuas mãos de poder e graça, Senhor, sobre cada vida, cada coração e cada entendimento. Eu oro, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, Noite da Bênção para a Família.
venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.